Santo Deus Criador, ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 10 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Em Tessalônica, inveja por parte dos judeus. Em Bereia, uma cidade de cerca de 80 quilômetros de Tessalônica, exame das Escrituras por parte dos judeus de lá. A inveja levou os judeus de Tessalônica a se afastarem ainda mais de Deus, enquanto o exame das Escrituras levou os bereanos a serem chamados de nobres. Agora, o que fez desses judeus de Bereia pessoas nobres? Primeira atitude deles foi de receber a palavra de Deus com grande interesse. Ou seja, eles tinham um desejo enorme em seu coração de ouvir e conhecer sobre Deus e sua palavra. Quando você recebe a palavra de Deus, como você reage a ela? Se antes nós não tivermos um enorme desejo em nosso coração de ouvir e conhecer sobre Deus e sua palavra, dependendo da mensagem que ouvirmos, teremos a mesma atitude dos judeus de Tessalônica. Ao invés de alcançarmos a nobreza dos judeus de Bereia. No livro de Salmos nós lemos que aquele que tem satisfação, prazer na lei do Senhor, medita nessa lei dia e noite e alcança sucesso, é bem-sucedido em suas realizações. Salmo 1, 2 e 3. Mas certamente quem medita na lei do Senhor sabe que o Senhor entra na nossa vida para produzir mudanças e tirar do nosso coração tudo aquilo que nos atrapalha a estar na sua presença, para que assim sejamos pessoas nobres diante dele. Não são poucas as vezes que vejo cristãos ou pessoas que dizem que temem a Deus, mas que são pobres espirituais, ao invés de serem nobres, abastados espiritualmente. E às vezes essa pobreza espiritual se dá simplesmente
pelo fato de que não se interessam em ouvir e se aprofundar sobre Deus e sua palavra. É por isso que quando ouvem algo que desafia a mudanças, preferem causar perturbação e confusão no meio do povo de Deus. Assim, acabam transgredindo, quando não se aprofundam, acabam transgredindo a palavra que diz: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E pela falta de interesse em crescer, acabam se tornando como esses judeus de Tessalônica, que são pessoas religiosas, mas estão longe de Deus. Vamos nos esforçar para desenvolver interesse genuíno em ouvir, em conhecer Deus e sua palavra. E se tivermos essa atitude, certamente a palavra fará grande diferença em nossa vida. Mas não basta interesse em ouvir. É necessário examinar todos os dias para ver se as coisas que estamos ouvindo são assim mesmo. Não basta ler superficialmente. É necessário empenho e dedicação diária à leitura da palavra de Deus. Se não quiser se tornar um pobre espiritual, mas um nobre, é necessário examinar. Não importa quem está pregando, ensinando ou fazendo essa mensagem nesse momento. Não é o que ele fala que é importante, e sim o que ouve, o que se ouve. E o ouvinte é responsável por examinar para ver se as coisas estão fazendo sentido de acordo com a palavra de Deus. Mesmo sendo Paulo um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, era necessário pesquisar nas Escrituras para confirmar a verdade. A Bíblia não é apenas um livro bonito de poesia para ficar aberto no Salmo 91 ou em qualquer outra parte da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, registrada por cerca de 40 homens que foram conduzidos por Deus através do seu Espírito para nos revelar o Pai Celestial, para nos revelar a sua vontade. É por isso que devemos examinar, pesquisar, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Nela, podemos conhecer Deus através da natureza criada por Ele mesmo. Podemos conhecer Deus através das experiências pessoais dos seus servos. Porém, a forma inequívoca, clara, atual, objetiva e contundente para conhecê-lo é através de sua palavra. Essa foi a maneira que ele deixou para que possamos ouvir a sua voz. Pois no passado ele falou muitas vezes e de várias maneiras, mas hoje nos fala por meio do Filho, a quem tornou herdeiro de todas as coisas. Mas é necessário ouvir a sua voz por intermédio da revelação escrita. Sabe que nesse trecho nós aprendemos claramente que a palavra de Deus é para quem quer ouvir. Se os judeus de Tessalônica não querem, o discípulo vai para outro lugar a fim de pregar e não lançar pérola aos porcos. Devemos buscar claramente a vontade de Deus em sua palavra.
Devemos buscar aqueles que dão o devido valor às coisas valiosas, como a palavra de Deus. Não devemos forçar ninguém a ouvir, mas investir nosso tempo naqueles que têm interesse, como os bereanos, e desejam examinar para que suas vidas sejam transformadas. A mensagem teve grande sucesso em Bereia, mas os judeus de Tessalônica ficaram sabendo disso e fizeram uma viagem de 80 quilômetros para perseguir, perturbar e agitar as multidões contra os mensageiros do Evangelho da paz. Agora me digam, quem é que está transtornando, perturbando o mundo? Como eles disseram no início desse trecho, no capítulo 17. Paulo e Silas com a pregação ou esses judeus invejosos? Me diga, você é um perturbador ou você é um nobre? Se é um perturbador, causa confusão no meio do povo de Deus, por causa de inveja. Agora, se é um nobre, ouve, examina e muda sua vida. Se você não quer se tornar um perturbador do Evangelho, mas um nobre como os bereanos, tenha interesse genuíno pela palavra de Deus. Examine assiduamente e mude a sua vida. Pois, como Jesus disse, é nessa palavra que nós encontramos palavras de vida eterna. Nisso está a motivação para a transformação das nossas vidas e, como os bereanos, seremos considerados pessoas nobres, porque têm interesse em ouvir, conhecer e praticar. Que Deus te abençoe. De sua pureza e amor, em suas mãos carregados, vamos todos servir e amar, juntos sorrir e cantar. Maravilhoso é estar nas eternas moradas do